Amém? Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu vou colocar debaixo das tuas mãos a vida do teu pastor, Pai. Homem levantado pela tua palavra, ministrado, Senhor amado, pela tua palavra, Senhor amado. Ele, Deus amado, nessa noite será a ponte, Senhor amado, do céu e a terra, Pai. Que através deles, ó Deus, o Senhor possa falar as tuas verdades, através deles, Senhor amado, o Senhor possa trazer o alimento para a tua casa, ó Pai. Toda ação do inimigo contra ele nessa noite, sobre a sua mente, sobre o seu coração, sejam repreendidos em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai. E que a palavra flua através dos seus lábios, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que eu te peço nessa noite, abençoa a vida do teu servo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode tomar posse, irmão. Vai se assentar, por favor. Deus poderoso, aleluia. Glória. Amém, irmão. Boa noite. Amém. Queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no Lucas, capítulo 13, versículo de 1 a 5. Lucas, Novo Testamento, Lucas, capítulo 13, do versículo de 1 ao 5. Amém. Bem, Glória a Deus. essa palavra não é bem uma continuação do que eu preguei há 2 semanas atrás, mas tem muito a ver também sobre julgar, né? E uma coisa que foi colocada, lógico, na Bíblia, que a gente possa aprender, né? Sim, Senhor. Lucas 13, capítulo de 1 a 5. Posso começar? Amém. Glória a Deus. Versículo 1. Naquela ocasião, alguns dos que estavam presentes contaram a Jesus que Pilatos misturara o sangue de alguns galileus com os sacrifícios deles. 2. Jesus respondeu: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? 3. Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. 4. Ou vocês pensam que aqueles 18 que morreram quando caiu sobre eles a torre de Siloé eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Eu digo que não, mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. Amém? Amém. Essa palavra aqui, ela está falando sobre 2 tragédias que aconteceram, né? E nós vemos que a primeira foram as pessoas que estavam à volta do Senhor Jesus que começaram a aplicar, né? Que Pôncio Pilatos tinha assassinado alguns galileus no templo, né? E a segunda foi o próprio Jesus que acrescentou a eles. Vocês também não viram o que aconteceu na torre de Siloé, quando caiu a torre e mataram 18 galileus, né? Então, o Senhor Jesus, ele fala aqui, não detalhes do porquê que isso aconteceu, né? Só porque a pessoa foi ruim, a pessoa foi má e fez essa coisa, por isso que eles tiveram esse final. Mas ele tenta, aliás, ele procura, ele vai e fala para nós o que nós temos que aprender, né? Porque se aconteceu esse problema, o que foi, qual a causa, né? Nós temos assim que aprender o que está por trás dessa situação toda. Não se a pessoa é má, se a pessoa é ruim ou não, né? Acredito que todos nós, em algum ponto da nossa vida, a gente vai passar por um tipo de tragédia. Ela pode ser menor ou maior, ou problemas maiores ou maiores. E interessante que quando eu comecei a pensar, a ver essa palavra no meu coração, aconteceu o terremoto na Síria e na Turquia, né? Quando eu comecei a escrever a ter uma ideia do que eu queria fazer, né? Eu tinha escrito 33 mil mortos, já são mais de 45 mil mortos, né? Nos 2 países, né? E isso é uma pergunta espiritual que quase todo mundo fala, né? Eles têm, por que o mal acontece? Por que a tragédia acontece? O tema da minha palavra de hoje é por que as tragédias acontecem, né? Porque o mundo vê, se
e perguntam, nós como cristãos, as pessoas perguntam bastante, se existe esse seu Deus, por que tem mal? Por que não é todo mundo bom? Por que não é tudo jóia? Né? Mas é uma coisa assim que principalmente o ateu, né? Ele diz que não existe Deus, já fez um julgamento dizendo que não há Deus. Então, para ter o mal, você precisa ter um ponto de referência, que é o bem, que é o bom. Aleluia. E se, por exemplo, eu sempre falo desse exemplo, a gente pode ter a luz, não precisa ter sombra, né? Mas você não pode ter sombra se não tiver a luz. Amém? Né? Então a luz é o nosso Deus, né? Então o que é o bom, o que é o mal? Se não tiver o Deus como referência do bom, a gente não vai ter como se ligar o que é bom, o que é mal, né? A nossa moral, a nossa verdadeira moral, né? A nossa verdadeira moral, né? Então, eu estava lendo um livro aqui, o nome de um escritor americano, né? Ele fala muito sobre as consequências, por exemplo, por que ocorreu o Holocausto, né? Por que aconteceu a morte no Camboja, isso há alguns anos atrás, né? Em Ruanda, né? Aonde está esse Deus que vocês falam, né? Na televisão a gente vê terremoto, a gente vê furacão, a gente vê tantos problemas acontecendo no mundo e eles dizem, né? Cadê esse Deus que vocês falam? Onde é que está esse Deus se acontece tanta coisa mal no mundo, né? Vocês acreditam, uma pesquisa, né? Mais ou menos por dia, 150 mil pessoas morrem por dia. Não precisa ser de tragédia, não. É de doença ou acidente de carro, né? Nós estamos aqui hoje, a gente não sabe o que acontece daqui a uma hora, né? Então, quando a gente começa a pregar a palavra do Senhor, você aceita Jesus, eu vou pensar mais tarde. Talvez eu passe mais tarde, a gente não sabe de a gente não sabe nem o que vai acontecer uma hora depois, não é isso? Eu me lembro sempre da pastora Ana, alguns dos nossos pastores também falando, né? Que falaram da palavra do Senhor, eu vou pensar, vou fazer aquilo. E a pessoa acaba, por algum motivo, né? Morrendo por acidente. Não precisa ser de idade, pessoas de 15, 14, 16, até crianças, né? Mas se elas ainda não tiverem entendimento, elas vão para o reino do céu, né? Aleluia. E a gente passa por tanto problema, né? E dois pontos que eu queria colocar aqui. Primeira, que quando acontecem essas tragédias, as pessoas começam a perguntar se Deus existe ou se não existe, né? E a segunda pergunta que eles sempre procuram mostrar pra gente, aliás, sempre perguntam pra gente, se Deus existe, ele é realmente bondoso? Né? Se esse teu Deus existe, por que acontece tanto bom? Ou então não existe o Deus. É uma dessas duas que eles começam a falar, né? Então vamos começar pela primeira aqui, né? Que devido a esses problemas, a essas dificuldades, Deus não existe, né? E eu queria que todos aqui acreditam no Senhor Jesus. Amém. Acreditam no Senhor Deus. Então, Glória a Deus. eu queria, se tivesse alguém que não fosse da nossa igreja, eu ia falar um pouquinho. Mas, como estão todos aqui que acreditam que o Senhor Jesus existe, né? Que o nosso Senhor Deus é bom, né? Então eu vou pular um pouquinho, tá? E o interessante aqui é que o mal, ele começou desde onde? No começo, né? O Adão e Eva pecaram, né? Então, o Adão e Eva, infelizmente, eles passaram a ser o cabeça de raça, da raça humana. Eles fizeram tudo com pecado, nasceu tudo com pecadinho, né? Infelizmente, né? Tá tudo como a gente vê um bebezinho, a gente olha assim, né? Bonitinho, bonitinho, assim a gente tem que orar por ele, né? Nossos pastores têm né? Um netinho deles ali, né? Nasceu bonitinho, lindinho. Eu também espero que esse ano, não tem, o ano que vem, nós estamos orando, né, minha filha? Né? Minha esposa, falou para minha esposa lá para que a gente tenha também o nosso netinho, mas já nasce com o pecado, que é o pecado original, né? E devido a isso, a pessoa vai se afastando de Deus, e quando vem o problema, cadê esse teu Deus? Eles perguntam. E por que Deus ele permite isso, né? Tanta coisa, né? Problemas de casamento, problemas de traição, morte de nossos familiares, assim, uma vez, de repente, né, às vezes acontece uma família toda ser atingida por um acidente de avião, um acidente de carro, ônibus até, né? E justamente tudo isso vem, não porque Deus está muito longe, não porque Deus está julgando,
né? Tá só jogando. É porque a gente se afasta dele e o que resta pra gente? Esse mundo caído que nós estamos aqui, né? E se a gente não procurar seguir a luz do Senhor, a gente não vai conseguir sair dessa. Quer dizer, nós vamos sair, em nome do Senhor Jesus, que todos sejam salvos, que a gente vai encontrar glória lá na frente, né? Mas a nossa carne vai perecer, lógico, mas o Espírito não. Amém. Aleluia. E, por exemplo, né? Tem profissões assim que você vê que essa parte da dor, ela traz o bem para alguém. Por exemplo, Deus está tentando corrigir a gente. Então a gente vai, se Deus está corrigindo, Ele vai fazer você passar por algum problema, né? Para você ser corrigido. Sim, Deus. Por exemplo, você vai no médico, né? O médico chega a você, por exemplo, leva o filho, nosso filhinho. Gente adulta não, já entende, né? Então você vai ter que tomar injeção. Injeção é gostoso de levar? Não, né? A criança chora, né? Ela não entende. E pior ainda, você ir lá quando você acaba de pagar quando papai, mamãe, ele fez aquilo tudo comigo, você ainda vai dar dinheiro para esse homem? Né? Por quê? Não entende porque aquilo vai trazer uma coisa boa no futuro para ele, né? As enfermeiras, por exemplo, o médico ainda é bonzinho, né? O médico, ele chega, olha, você precisa tomar isso, aquilo, vai para aquela sala. Aí a enfermeirazinha vai lá, taca, a enfermeira que é ruim, a enfermeira que é ruim. Aí quando ele volta pro consultório do médico, o médico dá um bombonzinho, dá uma, né? O médico tá beleza, né? A enfermeira que é ruim, né? E às vezes, né, a gente pensa, por que nosso Deus, né? Ele passa assim, por exemplo, ser a enfermeira, no caso, né? Por que ele está fazendo? Por que ele está fazendo isso? Por que ele está querendo me corrigir? Por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por isso? Né? Para você ser limpo, para você ser curado. Né? Bem, né? Um atleta, né? Um treinador, né? Você tem, você vai correr só 100 metros. Não, você tem, para correr esses 100 metros, você tem que treinar pelo menos 4.000 metros. Né? Vai, dói a perna e dói aquilo, né? Mas por quê? Porque no futuro você vai ter sua recompensa. Amém? Né? E assim a gente vai vendo, né, a bondade de Deus, mesmo que a gente não entenda, né? Mas a gente vai vendo isso. Porque a nossa mente, ela é muito finita. Ela só vê o que a gente consegue agora, no momento, né? Assim como Paulo fala, que eu só entendo um pouquinho agora, quando chegar lá no reino que eu vou entender todo o meu, por que eu passei por isso, por que eu tive aquilo, né? Por que meu irmão morreu cedo, por que meu pai aconteceu aquilo, e a gente vai entender tudo isso quando a gente estiver lá em cima. Agora a gente fica, por que, Senhor, por que eu estou passando por isso, né? E o que a gente passar agora, nos tempos de Jesus também as pessoas tinham esse mesmo problema. Por isso que Jesus coloca, né, esses dois eventos, né? Vocês ouviram, voltando aqui ao capítulo, deixa eu pôr aqui, ao versículo, né? 1. Naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os seus sacrifícios. Esse Pilatos é o mesmo que alguns anos depois, estava crucificando o Senhor Jesus. O cara era louco, o cara era sanguinário, e ele se divertia. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver o The Chosen, o Escolhido, que às vezes eu falo quando eu estou aqui, né? Ainda está a versão em inglês, mas o último episódio que eu vi, não sei se pelo menos estava mostrando assim, né? As pessoas sendo crucificadas na frente da casa dele, porque ele queria ver, escutava, né? Então a gente vai demonstrando como o cara era sanguinário, né? Mas essa coisa aconteceu por quê? Porque o Pilatos, ele queria fazer a maldade. Mas Jesus fala depois que os 18 que morreram depois na torre de Siloé foi um acidente que aconteceu, né? E uma coisa foi mal intencional, feito por Pilatos, e foi uma outra tragédia que aconteceu quando a torre caiu e matou os outros deuses, né?
E o que que ela tem, o que que elas têm em comum com isso? As duas? É a dor do ser humano, é o sofrimento que eles passam, né? Por que que isso acontece? Por que que isso acontece? Né? E também nós passamos isso na nossa vida. Agora, né? Talvez a gente receba o mal por alguém querendo fazer uma coisa intencionalmente para querer atingir você, ou infelizmente porque a gente está nesse mundo caído, né? E se a gente, mesmo a gente sendo cristão, a gente ora, a gente tenta fazer as coisas certinho, mas não significa que nós não vamos ter problemas. Sim. Né? Sério. Vocês acham que os apóstolos, né, com aquela fé toda dele, né, o que eles passaram? Sim. Né? Paulo, eu sempre me lembro dessa pregação, a primeira pregação que eu escutei quando eu fui numa igreja em Minocamo, né? O Paulo foi surrado, levou paulada, ele e o Silas. E o que eles fizeram quando estava acorrentado? Eles começaram a louvar ao Senhor. Aleluia. Estava todo arrebentado, mas estava louvando ao Senhor. O que foi que aconteceu? Tiveram livramento. Né? Deus Vocês é podem bom. procurar em Atos, que tem essa, né? Passagem. Tem essa passagem, né? E o interessante aqui é que isso, o que Jesus, em relação ao primeiro evento, né? Ele, voltando ao Pilatos, ele era governador da província, né? Na época, foi no ano 26 de Cristo, depois do nascimento de Cristo, que ele passou a ser o governador, né? E vocês se lembram também, né, que quando ele foi julgar Jesus, o que foi que ele fez? Olha, eu não tenho nada a ver com isso. Ele lavou as mãos, porque ele já sabia o que ele, a reputação dele, né? A reputação dele já era tão má que até o imperador deu uma chamada de orelha nele. Olha, se você continuar assim, você vai ser destituído do que você está fazendo. E não está na Bíblia, mas os historiadores falam que 4 anos depois da morte de Jesus, o Pilatos ele se suicidou, né? E também já foi provado que Pilatos teve o túmulo dele, né? Quer dizer, as histórias contadas aqui na Bíblia, elas vão se revelando, sendo verdade. Não é historinha de história da carochinha, historinha para criança dormir. Eles estão sendo, pouco a pouco, eles vão vendo, eles vão achando isso em Israel, né? Alguns, acho que há 10, 15 anos atrás, eles acharam a urna funerária do Caifás, né? Quer dizer, vai mostrando tudinho, né? Como a Bíblia ela é correta e exata, né? E outra coisa, a segunda tragédia, nós não temos detalhes se foi uma falha estrutural que aconteceu na torre, ou o que era, o porquê que a torre caiu, mas a verdade é que havia uma piscina, né? Talvez tenha sido um aqueduto com essa torre, e essa piscina de Silom, até que Jesus ele fez um milagre também nessa piscina de Silom, ele colou um cego, ele mandou, olha, vai lavar o teu olho na piscina de Silom, né? Então é uma coisa também verdadeira, né? E em João 9, é em João 9 que está esse fato, né? E o que Jesus quer que a gente aprenda com isso, né? Nós temos 3 pontos para aprender aqui. 2 pontos, desculpa. A tragédia, ela é uma consequência natural do mundo que nós vivemos. Isso é um, né? E o segundo... poxa, o segundo... deixa eu passar. Eu vou acabar me perdendo aqui. Vou voltar. Só vou começar aqui desse, né? Nós começamos a falar de tragédia, né? Por que elas acontecem, né? E vai afetando cada um de nós que estamos aqui. Eu não sei qual tipo de problema que você tem ainda, né? Não espero que vocês me contem, eu espero também receber do Espírito Santo. Às vezes eu escuto o pastor Célio, o Espírito Santo falou comigo isso. Irmão, como eu espero por isso? Mas ainda não chegou a minha hora. Né? Mas ela vai chegar em nome de Jesus, né? Para poder falar, irmão, você com isso, não é que eu queira jogar, eu quero apenas ajudar, né? Glória a Deus. Né? E em João 16:33, o que ele fala, né?
eu disse essas coisas para que em vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, porque eu venci o mundo. Glória Né? a Deus. Todos nós vamos ter as aflições, né? Amém. Eu venci o mundo. Mas interessante aqui que Jesus, Deus, ele não coloca a gente só nesse mundo. Ah, você vai cair, dá teu jeito. Não. Ele fala que nós temos a esperança, que é o Evangelho, né? Amém. Ele mandou o Filho dele, o Senhor Jesus, para que a gente possa ser redimido dos pecados. Amém? Aleluia. E depois disso, que a gente sair daqui, como eu já falei anteriormente, nós vamos ter a nossa alma, nosso espírito vivendo para sempre junto do lado do Senhor, né? Aleluia. Né? Você está passando por algum sofrimento, não precisa levantar a mão. Você está passando por algum sofrimento agora, algum problema, né? Veja o que Paulo fala em Romanos 8,18. Considera que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Aleluia. Está passando por problema? Tá. Eu também, o Paulo está dizendo, eu também passo. Eu passei. Mas você vai ter recompensas no futuro, né? Sim. Ele conseguia entender essas dificuldades. Em tudo que acontecia com ele, ele podia trazer isso de bom para ele. Não, isso não importa. Ele tem um momento que ele pensou, será melhor eu morrer? Eu quero ir logo lá com o Senhor. Não, mas ainda tem gente que precisa É, Deus. escutar a minha palavra. Amém. Né? Tem gente que precisa escutar a sua palavra, o seu testemunho. Glória a Tem Deus. tanta gente, nós estamos hoje na Intercessão. exceção, tanta gente, né, perdida aqui nesse Japão, talvez do seu vizinho, da sua vizinha, É, Jesus. está olhando para você, está rindo para você, mas por dentro deve estar um caco, deve estar aquele caiado de branco só, né, por fora, né, tudo bonitinho, tudo direitinho, mas por dentro deve estar difícil, né. Misericórdia, Deus. Por exemplo, sofrimento. Alguém já leu o livro de Jonas, todinho, Sim. né? Nós vemos nos capítulos de Jonas, do 38 a 41, ele faz 77 perguntas retóricas. Pastor, o que é pergunta retórica? Né? Fala um português melhor, pastor. Pergunta retórica significa uma pergunta que não necessita de uma resposta imediata. Não precisa responder. Às vezes nem precisa responder. Uma delas, vou dar um exemplo, né? Deus fala com Jonas sobre cosmologia, oceanografia, meteorologia, astronomia, sobre a criação do mundo, né? Em Jonas 38:4. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. É, Deus. Né? Não tem como responder isso. Né? Outra, aonde você está? Repetir aqui. Desculpa, era outro, era no 41. Mas vamos deixar para lá. Deixa para a próxima, né? Especificamente nessas de 38 a 41, Deus, ele não responde para Jó porque ele estava sofrendo. Mas basicamente, o que ele queria dizer para Jó? Olha, eu fiz isso, eu criei o mundo, eu criei o mar, eu criei os alicerces da terra, eu tenho controle sobre todo o mundo. Por que eu não posso cuidar de ti? Né? O sofrimento, Deus cuida de você. Você não pode até não estar sentindo, você pode estar não vendo, mas Ele vai estar cuidando de você. Sim. Amém? Aleluia, Jesus. Né? Obrigado. Basicamente é isso. Eu sou soberano, eu sou o universo do mundo. E Deus falando, né? Eu tô só, né? Ele pode cuidar de você em cada momento, se você procurar por Ele. Se você se afastar dele, como eu já disse, tem o livre-arbítrio. Ele não vai chegar, meu filho, eu te amo, vem para cá, vem a força, vem para cá, vem. Ele não vai trazer você a força. Você vai procurar pela sua vontade. Né? Sim, Deus. Eu vou chegar para minha esposa, desculpa, Érica, eu não vou botar você em saia curta hoje, né? Érica, eu te amo, antes da gente casar, antes de botar na mão. Eu te amo. Vem comigo, vem namorar comigo. Se ela disser que não, isso vai ser prova do meu amor, de eu forçar ela a me amar? Não vai ser, né? Sim. Eu vou chegar, não, eu te amo tanto que eu vou te forçar a morar comigo, a viver comigo. Ela nunca vai me amar Sim. verdadeiramente. Né? Deus faz isso com você também, com as outras pessoas do mundo. Ele dá a oportunidade, eu te amo, vem para cá, filho. Vem para cá, filha. Convida, né? Convida,
Bate a porta. Se você abrir a porta, ele vai entrar, ele vai salvar você, você vai ter problemas, mas você vai ter problemas com Jesus, Aleluia. não com o outro de lá, né? Então, é isso que Deus faz, ele fala isso, né? Por exemplo, a gente passa por problemas, né? Uma tragédia na sua casa, na minha casa, na família de alguém nosso, né? Você, por exemplo, vou dar um exemplozinho simples. Você coloca numa panela de água fervente, você coloca um ovo e coloca uma batata. O que acontece com o ovo? Ele vai se tornando duro, né? Você pode comer ovo cozido. Mas e a batata? Ela vai amolecendo. Isso vai depender da sua reação para Deus. Quando você passar por alguma provação, quando você passar por algum problema, vai depender da sua reação. Se você vai ser um ovo cozido, quer dizer, em bom sentido, ou vai virar uma batata mole. Pode até se desfazer, né, a batata. Isso, né? Lógico que se alguém entende aqui de química ou de física, né, pode explicar isso melhor, mas eu não quero falar em palavras eruditas, palavras de estudo. Assim, é o princípio, né, de como você vai reagir a um choque, por exemplo, Charles Spurgeon, que foi um famoso evangelista. Ele dá um exemplo aqui também. A mesma luz que derrete o gelo, essa mesma luz ela vai também consolidar a argila, a lama, ela vai ficar dura. Aleluia. A argila fica dura, mas o gelo ele derrete. Vai depender de como você vai reagir a isso. Amém? Amém. Glória a Deus. E assim, o segundo ponto, uma tragédia, ela não significa que alguém é mais pecador ou menos pecador que o outro. Eu vejo o exemplo agora da Turquia, vamos dizer aqui do Japão também, né? Quando morreram 19 mil pessoas no tsunami, no acidente, né? Aquelas pessoas eram todas más. Ou estamos na Turquia. Eu vi agora também, né, pelo YouTube, uma coisa pequena quando eu vejo sobre isso, né? Acho que vocês talvez tenham visto também, 120 horas depois as pessoas sendo recuperadas, né? Aí, não sei se é verdade ou não, mas tinha uma criancinha falando, sempre vinha um homem de branco me dar água para beber. Glória a Deus. Naqueles estrondos todos, quem que podia ir lá, né? Mas também vi os filhos de um pastor, e não sei se a mãe é pastor não, o pastor e a mãe morreram. E o garotinho estava orando pelo pai e pela mãe que tinham falecido, né? Quem sabe o pastor, né? Quer dizer, se ele foi para a glória, se ele está na glória de Deus, ele está feliz, Aleluia. né? Mas a gente não sabe, a gente olha assim, vai olhar para aquela criança, tá chorando, coitadinho, coitadinho. A gente não sabe, mas, por exemplo, eu já preguei aqui também, quando Jesus escolheu uma pessoa aquele paralítico que estava há 38 anos na piscina de Bethesda, né? 38 anos. Mas ele foi lá e escolheu, naquele dia, escolheu aquela pessoa. Sim. Por que aquela pessoa? Por que não ela? Por que não? A gente não sabe, irmão. Sim. Quem decide é ele. Né? Quem é que ele vai salvar, o que é que ele vai fazer? Quem decide é ele. A gente não sabe, mas ele salva. Amém. Ele salva. Amém? Glória. E você, para terminar um pouquinho, tem que estar passando um pouco da hora, mas está tudo beleza, ninguém está com pressa de hoje, né? Aleluia. Eu sei que tem gente cansada, que passou o dia todo trabalhando, eu também trabalhei hoje, estou com uma dor de cabeça violenta, mas está tudo bem. Interessante, né, que toda vez que às vezes eu venho pregar, a maioria das, talvez 80% das vezes que eu venho pregar aqui, começa a me dar dor de cabeça, antes de começar algo. Mas eu não estou nem aí, né? Deus, aleluia. Eu quero que o Senhor me dê mais força, me dê alegria para falar, me dê força para ler, para escrever. Às vezes minha esposa me vê lá, eu estou dormindo em cima da Bíblia, mas está tudo bem. O que você investe no tempo do Senhor, o que você investe no tempo dele, você vai receber.
Amém? Você, eu passei o dia todo trabalhando, mas eu vou ter que ir no culto. Venha, amor, venha se alimentar. Sim, Venha comer do pão da vida, beber da água da Aleluia, vida. Deus. É totalmente diferente você vindo ou não vindo. Lógico que nós temos o Espírito Santo, que ele é onipotente, Amém. onipresente, que está em todo e qualquer lugar, né? Mas é diferente você estando aqui ou não Sim, estando. Jesus. Glória a Amém? Deus. Né? Uma coisa em comum, né? No versículo de 2 a 3, Jesus fala: vocês pensam que esses galileus eram mais pecadores que todos os outros por terem sofrido dessa maneira? Eu digo que não. Aleluia. Mas se não se arrependerem, todos vocês também perecerão, né? E no versículo 4 e 5, vocês pensam, aí eu tenho que olhar aqui porque eu copiei errado. Ele vai falar praticamente a mesma coisa. Não vos digo antes, se vos não arrependeis, todos de igual modo perecereis, né? O que ele está dizendo aqui, né? O Senhor Jesus está dizendo que não tem melhor e não tem pior. Porque ele fez isso, né? Morreu. Porque aqueles turcos fizeram isso, né? A maioria dos turcos eles não são cristãos. Sim. Então por isso que eles morreram, por isso que eles foram atacados? Não. A gente não pode julgá-los, né? Tentar julgá-los de uma maneira, porque eles mereciam isso. Porque eu sou bom, então por isso que eu fui salvo. Tanto do terremoto que teve aqui. Os que sobraram aqui era todo mundo bom? Não é isso também, né? E o ponto que a gente tem que entender aqui, irmão, é que se a gente, quando chegar na nossa hora, você está pronto, você se arrependeu do Senhor Jesus, se de repente acontecer uma tragédia, o Senhor te levar, você acha que é uma tragédia, mas o Senhor te levar lá para cima, não é tragédia, né? Na verdade a gente está almejando isso. Sim. Não no nosso tempo, quem sabe é Ele, né? Você vai estar pronto para receber? Para você se arrependeu do que você está fazendo? Você está pronto para receber o Senhor Jesus a qualquer hora? Você tem que estar preocupado com isso. Não se aquela pessoa era ruim, se porque ele era mau, então por isso que mereceu morrer. Que ele era bom, merecia ser salvo, mas morreu. Preocupe-se se você está pronto para estar salvo ou não. Se lembre disso, procure pensar nisso. Se prepare que a gente não sabe quando Deus vai vir. Quando Jesus, Senhor, a hora está chegando, né? A hora está vindo, né? As dores do parto. Eu leio a Bíblia há alguns anos, não estou querendo me glorificar por nada. Quanto mais eu leio, às vezes fica mais difícil, eu não entendo. E uma vez eu escutei um japonês, a minha esposa mostrou uma pregação em japonês, né? Então, o japonês falando, foi aí que eu consegui, eu lia tanto as dores do parto. Chegando ao princípio das dores, né? Jesus fala, né? Apocalipse, o princípio das dores. Princípio das dores. Por quê? Porque vai acontecer tanta coisa, tanta dor, tanta coisa ruim. A mulher, quando ela está grávida, ela vem sentindo as contrações, mas depois o que acontece? Nasce o filho, uma beleza. Mas até esquecem da dor, né? Sim. E é isso que está no nosso futuro. Os princípios da dor estão chegando, né? Mas para isso a gente vai passar por aflições, mas vai ter o reino do céu para onde a gente vai, né? Amém? Era essa palavra que eu tinha, foi um pouco cortadinha aqui, né? E o que eu queria colocar aqui é uma coisa, que nós devemos olhar, né, para essas tragédias que acontecem no mundo, até na nossa família ou em nossos parentes, né? Não porque nós somos melhores ou piores, amém? Não faça esse julgamento errado, né? Porque eu sou bom, eu era bom, por isso que não aconteceu comigo. Aquela pessoa era má, era por isso que ela merecia. Não faça isso, se preocupe com você, se preocupe com você, com o seu eu, amém? Amém. Obrigado, foi essa palavra que eu tinha que dar. Glória a Deus, Amém? aleluia. Glória a Deus, Deus abençoe. Amém? Graças a Deus, amém.